A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Irmãos, queremos trazer uma rápida palavra sobre divórcio, ok? Quero ser bem objetivo, porque eu não tenho tempo a perder e acredito que você também não tem tempo a perder. Então vamos ser bem rápido naquilo, bem preciso. É um tema muito polêmico, né, nesses últimos dias, que é discutido por muitos, né, sobre o divórcio. Tá aqui o nosso amado irmão missionário Leandro, né, que nos acompanha na obra. Peço desculpas aos irmãos que não estão dando para postar vídeos direto, porque nós trabalhamos também, né, e temos muitas atividades na igreja, e muitas vezes a gente fica preso à atividade da igreja, não dá para estar ali, né, fazendo vídeo direto para os irmãos, mas o irmão Leandro sabe aqui, o missionário Leandro sabe que é desgastante, né, missionário? Você ensina isso e direto você tem que estar falando a mesma coisa, então eu acho por bem já estar gravando esse vídeo, né, para estar mostrando as almas e tirando as almas do engano, não é verdade, irmão Leandro? Não é muita dúvida que tem sobre isso. Direto chegam pessoas na igreja, né, na congregação, em segundo casamento, né, e a gente bem sabe que nós não podemos perder a oportunidade de tirar essas almas do engano, né? Então não tem como todos os dias a gente estar pregando sobre a mesma coisa, sobre segundo casamento, sobre divórcio. Então, nada melhor do que, né, fazer um vídeo sobre o assunto, falando, explicando à luz da palavra, né, e colocar no canal para que todas as almas, né, que chegarem com dúvidas sobre o assunto, acerca desse assunto, nós possamos estar direcionando até, né, a este vídeo no canal. Né? E são muitas pessoas no engano, são muitas pessoas que não sabiam ou até mesmo que já leram a passagem da Bíblia, mas foram ensinadas, né, de forma errônea, de forma diferente. Né? Então, eu creio que a partir desse simples e rápido, né, ensinamento, o Senhor Jesus ele vai, né, trazer à luz a mente dessas pessoas que outra hora estão no engano e no erro. Então vamos lá, rapidinho, meus irmãos. Aqueles que podem, abrem as suas Bíblias no livro de Mateus, né? Capítulo 19. Abram todos rapidinho, tá bom? Mateus 19 diz assim, versículo 1. E tendo Jesus concluído estas palavras, Jesus saiu da Galileia e se dirigiu para o território da Judéia, além do Jordão. E seguiram grandes multidões e curou-as ali. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe, não leste que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. E perguntaram-lhe então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar? Respondeu ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher não sendo por causa de prostituição e casar com outra mulher comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Preste atenção, meus amados irmãos, este versículo, este tema é onde as pessoas estão fazendo confusão com a Bíblia, com a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus fala assim, ó, Moisés vos permitiu, né, vocês se separarem por causa da dureza dos vossos corações. Permitiu separar, irmãos, separar. Em nenhum momento ele fala casar de novo. Eu, porém, vos digo, quem é maior? Jesus ou Moisés? Olha, Moisés permitiu, eu, porém, vos digo, né? Então, aí eles falam assim, eu vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Aí muitos pegam esse versículo e falam assim, não, se tiver uma infidelidade conjugal, eu posso separar da minha esposa. Se tiver uma infidelidade conjugal, eu posso separar do meu marido. Só que, irmãos, preste atenção. Eu digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Irmão, prostituição no original significa porneia. O que é porneia? Porneia é se relacionar sem ser casado. Prostituição... Olha, não sei se você já ouviu muito dessas revelações dentro da igreja. O diabo quer lançar essa jovem na prostituição. Não é ir lá para a esquina rodar a bolsinha não, irmão. Não é só isso não. Prostituição é o que também? Prostituição é o ato de se relacionar sem ser casado.
Então preste atenção, no original, então olha, então você já sabe, prostituição é porneia. Porneia é o ato de se relacionar sem ser casado, né? Ter relações sexuais sem ser casado. Eu, porém, vos digo, verso 9, do capítulo 19, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e se casar com outra, comete adultério. E o que casa com repudiado também comete adultério. Porque em caso de prostituição, não sendo por causa de prostituição, lembra de José e Maria? José descobriu que Maria estava grávida. E nós bem sabemos que Jesus nasceu de uma virgem. Os dois, o noivado judaico, meus irmãos, ele é mais próximo do que o nosso, tá? O matrimônio deles ainda não tinha sido selado. José não tinha conhecido Maria no leito ainda. Então, quando ele intentou lá na Bíblia, né, ir embora de fininho para que não viesse escandalizar, defamar a Maria, o anjo Gabriel apareceu para ele e falou assim, olha, ela engravidou do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus gerou. O nome dessa criança será chamado Jesus, porque ele vai tirar o pecado do mundo. Naquele ato ali, naquele momento ali entre José e Maria, se eles separassem, seria uma prostituição, porque eles não estavam casados ainda. Mas o que acontece, meu irmão? Eu, quando casei, né, eu ouvi, sabe de quê? Do juiz? Pela autoridade que foi me dada por Deus e pelos homens. Eu vos declaro marido e mulher. Entenda uma coisa aqui nesta noite, que se Jesus tivesse dado alguma legalidade, ele falaria assim, a não ser em caso de adultério. Adultério no original é moixeia. O que é adulterar? Adulterar é algo que é original e você vai lá e adultera aquilo. Por exemplo, você vai no posto de gasolina, compra lá um galão de gasolina e coloca água dentro. Você adulterou a gasolina. Então, se ele tivesse dado uma legalidade a esse respeito, ele usaria o termo adultério. Prostituição é uma coisa, adultério é outra. Então, meus amados irmãos, aqui, ó, a Bíblia aqui, ó, olha aqui, ó, Mateus 19. Dá para vocês verem, ó, Mateus 19 aqui, deve estar ao contrário. Em cima na Bíblia aqui tem a referência, na sua Bíblia deve ter. A Bíblia é o único livro em toda a face da terra que ela não precisa de outros livros para explicar ela. Ela mesma, acerca do divórcio, ela te dá uma referência. Marcos capítulo 10, do 1 ao 12. Vai abrir lá, abre aí comigo. Marcos capítulo 10, vamos lá. Marcos capítulo 10, do 1 ao 12. Vai falar sobre o divórcio, ó. A Bíblia está me jogando para lá, ó. A referência da Bíblia. Tá ok? Marcos vai contar a mesma história de Mateus, mas porém vai acrescentar algo, um detalhe que chama toda a atenção. Tá ok? Marcos capítulo 10, verso 1. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judeia, além de Jordão. De novo as multidões se reuniram a ele e tornou a ensiná-las conforme o que era de costume. Observa que ele está contando a mesma história que Mateus. Aproximando-se alguns fariseus perguntaram, tentando, é lícito o marido repudiar a sua mulher? E respondeu, quem vos ordenou? Jesus respondeu, Moisés. E disseram, Moisés permitiu escrever cartas de divórcio e repudiar. Jesus respondeu, por causa da dureza dos vossos corações, ele vos permitiu escrito esse mandamento. Mas desde o princípio da criação de Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 10, olha aí do capítulo 10. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca deste assunto. Foi um assunto que ficou com uma certa dúvida, que quando os discípulos perceberam que os fariseus estavam testando Jesus, eles não perguntaram ali para não criar aquele incômodo, mas em casa, no particular, eles perguntaram a Jesus. Aí, em casa, tornaram os discípulos a interrogar Jesus acerca desse assunto. Jesus respondeu, quem repudiar sua mulher e casar com outra mulher, adultera contra aquela. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, adultera. Irmãos, isso não é eu que estou falando, não. É o Espírito Santo de Deus na minha vida. Sabe o que está faltando em você? É parar de ir atrás de fariseu.
Falta você fazer como os discípulos de Jesus fizeram. Ir em casa e ter um particular com Deus. Seu problema é que você está atrás de homens que querem apoiar o seu pecado. Mas se você tiver um particular com Jesus, Jesus vai te abrir o seu entendimento. Olha só. Outro tópico que fala sobre casamento. A única legalidade que você tem de casar de novo. Romanos capítulo 7. Vamos lá, irmãos. Romanos capítulo 7. Preste atenção. Romanos capítulo 7, verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele vive? Por exemplo, a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligado a ele pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se unir-se a outro homem. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Pastor, então eu vou matar minha ex. Então, pastor, eu vou matar o meu ex. Problema seu, meu irmão. O que você vai fazer com essa informação? Você tem duas opções. Ou você larga o pecado ou você vai queimar com ele no inferno. Ó, isso aqui tá desgastante. Me perdoe, irmãos. Me perdoe o desabafo, mas tá desgastante. Tá desgastante isso, tá? Porque é o único momento que Deus dá a legalidade para alguém casar de novo se um dos cônjuges morrer. Aí fica essa geração pagando de sonso, pagando de doido, como diz a expressão nesses últimos dias, né? Pagando de sonso, pagando de doido. Não, mas eu achei, eu entrei com recurso com o advogado pediu minha separação. O que uniu Deus não separa o homem. Agora, se você casou com uma pessoa e essa pessoa já havia casado com outra pessoa e essa pessoa já era casada, Deus não vai aceitar esse casamento. Porque ele já tinha sido casado com outra pessoa. Então você está livre para casar com outro, ele já era casado. A não ser que aquele que a outra pessoa casou já tinha sido casado. Então, quando a gente vai ali no cartório, porque pastor não casa ninguém, pastor apresenta a aliança a Deus, apresenta o casamento ao Senhor. Que é muito interessante você fazer isso para Deus, para você confirmar diante de Deus, né, o seu relacionamento, para que Deus venha abençoar. Eu lembro que na época eu não tinha condições de fazer um casamento. A minha avó fez uma torta para mim, minha esposa Aline, e o pastor da congregação, na época, o pastor Nelson, ele pegou uma aliança, levantou para cima e apresentou o Senhor. Inclusive, nesse dia, Deus me deu até uma visão. Eu via, irmãos, uma língua de boi desse tamanho descendo uma faca de açougue em cima daquela língua. Mais tarde, eu fui ter a compreensão do que Deus estava falando, porque da onde Deus me tirou, lá do mundo do crime, as pessoas falavam, isso aí, rapaz, isso aí, ela está casando com a pessoa errada, isso não vai dar certo. Deus cortou a língua de muita gente. Então, por isso que é interessante, importante você apresentar o seu relacionamento ao Senhor na igreja. Então, meus amados irmãos, aí nós vamos aí, né? Nós vamos aí em 1 Coríntios, se não falar a memória, acho que é 7:10. Fala sobre o casamento também. E diz assim: todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se afaste do marido. 1 Coríntios 7:10. Verso 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Ou seja, o que vale para a mulher vale para o homem. Então vocês vão achar, meus amados irmãos, vocês vão achar pessoas que vão apoiar seu segundo casamento, vocês vão achar pessoas que vão apoiar seu pecado, entendeu? Eu estou aqui pregando aquilo que Jesus me ensinou, tá? Aquele particular que os discípulos tiveram com Jesus em casa é o que eu tive com Deus. Então, sem oração, sem jejum, você nunca vai entender isso, você nunca vai compreender, você nunca vai conseguir largar o pecado, você nunca vai conseguir largar a vaidade, tá ok, meus amados irmãos? Então, o casamento é um só. Ainda que você ache um advogado, um juiz que assine uma carta de divórcio para você, que dá lá na lei como separado, mas diante de Deus, eu lembro como se fosse hoje, né? Quando o juiz perguntou assim, na doença, na tristeza, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, né? Na riqueza, na pobreza, você aceita a Aline como sua esposa? Eu disse sim. Aí fez a mesma pergunta para minha esposa.
Aí o juiz falou, eu vos declaro marido e mulher, né? Até que a morte os separe. Então, irmãos, isso aí, ó, é uma coisa que o diabo mudou. Ah, uma coisa interessante, Leandro, que o Espírito Santo de Deus me lembrou aqui agora. Aí tem pessoas que falam assim, estão pregando por aí, bem assim, irmãos, ó. Não, mas eu já estava no segundo casamento lá no mundo. E agora, é o que acontece, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Né? Eu estava lá no mundo e eu já vim para a igreja no segundo casamento. Então o que acontece comigo, pastor? Preste atenção numa coisa. Não confunda. Peraí. Se Deus prega para um viciado que ele tem que sair das drogas, ele tem que se libertar, ele não tem que largar o vício? Se Deus prega para uma pessoa que roubava, né? Deus fala para ele crê na palavra de Deus, ele não tem que aceitar e largar de matar as pessoas, largar de roubar? Por que você está ouvindo que isso é pecado e você vai continuar no seu pecado? Me responda isso. Deus não leva assim em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você sabe que é pecado, você tem que largar. Mas se eu não souber, irmãos, mesmo assim, segundo casamento não é de Deus, a não ser que um dos cônjuges morra. Você está me entendendo? Um pecado não justifica o outro. Como é que Deus vai exigir, Leandro, que você pare de roubar, pare de matar, mas aí a pessoa vai continuar no segundo casamento? Não é isso que eles falam isso hoje, né? As dúvidas mais frequentes que tem dentro da igreja, dentro da casa de hoje, são essas. Tem que largar, irmãos. Pastor, mas são anos de história, são anos de pecado. E é uma eternidade também, né? Se não largar, vai ser uma eternidade longe do Senhor, né? Aí as pessoas, eu já vi de pessoas usar assim, Leandro, sabe porque, mas Deus não salvou o ladrão da cruz? Sim, salvou o ladrão da cruz. Inclusive, nem batizado ele foi, né? Mas me responda, o ladrão da cruz desceu da cruz para roubar de novo? Ou ele se arrependeu? Se arrependeu, não foi? E cuidado com você que quer aceitar Jesus na última hora assim e levantar a mão quando estiver no leito do hospital ou na beira da morte. Sabe por quê? Você tem que lembrar de cada pecado que você cometeu para pedir perdão a Deus. Tá bom? De cada pecado, de cada palavra. Tá ok? Não deixe para acertar com Deus na última hora não, da vida não. Então, meus amados irmãos, eu tô aqui, olha, não quero discutir com você, não tô aqui querendo ser melhor, não tô aqui querendo mostrar a Bíblia. Eu só tô fazendo isso porque nós temos essa doutrina. Nós temos essa doutrina. E eu, depois desse vídeo, vou fazer mais vídeos sobre pastores que estão ensinando errado. Eu vou trazer um vídeo agora, depois nós vamos encerrar esse vídeo e começar o outro. Casamento é um só. Malaquias vai dizer que Deus detesta, Deus odeia o divórcio. Pastor, mas o meu marido me batia. Larga dele, você não é obrigado a ficar com ele. Mas também você não tem respaldo bíblico para casar de novo. Meu marido era um beberrão. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Foi uma decisão que você tomou lá na frente. Deus tem poder para mudar seu marido. Deus tem poder para mudar sua esposa. Mas casamento é um só. Deus vai te dar o respaldo para você se separar. Quer separar? Separa. Mas se a mulher se apartar do marido, que fique só. Quer separar do seu esposo? Vai ficar só. Quer separar da sua esposa? Vai ficar só. Até que, né, Deus achar por bem, né, de levar um dos dois. Porque não existe respaldo bíblico. Não existe. Você pode procurar a Bíblia de capa a capa. Você não vai achar respaldo para o seu segundo casamento. Achamos o respaldo para a separação. Mas para o casamento não. Pastor, não fala isso comigo, irmãos. É a sua salvação que está em jogo. Ou você entra no seu quarto e tem um particular com Deus, ora e jejuma, até Deus falar com você, tá? Mas não é jejuar transando não, tá, irmãos? É se abster mesmo do alimento, da bebida, da carnalidade e orar até Deus te responder, tá bom? Não ora tanto para Deus abrir uma porta de emprego, para Deus dar um carro. Vai orar em prol da sua salvação, para Deus te mostrar o que é certo e o que é errado. Vai orar. Tá bom, meus amados irmãos? Estou aqui, não é, Leandro? A gente não está aqui querendo se aparecer, não. Nosso intuito é tirar as almas do engano, né? Do engano. Assim como nós estávamos no engano um dia, né? E Jesus usou de misericórdia, usou um vaso, até mesmo falou diretamente conosco, né? Através de muita oração, de muita busca, de muita insistência ali, né? Porque não foi orado uma vez só para que o Senhor venha falar. A palavra do Senhor diz que quanto mais a gente bate na porta,
né? Mas se a gente for perseverante em bater, uma hora ela vai se abrir. Então, muitas das vezes, o Senhor não vai te revelar na hora que você quer, mas se você continuar perseverando, o Senhor vai te mostrar. Vai te mostrar o que é errado, o que não agrada Ele, o que agrada. Mas tem que ter uma força de vontade. Você tem que querer conhecer, né, a verdade, né, através da palavra do Senhor Jesus. Porque não adianta somente chegar na igreja, sentar ali. Tem gente que nem a Bíblia leva para a igreja, né? Acredita, tudo que o pastor fala ali, ela vai concordar, ela vai acreditar. Por quê? Porque não tem a palavra, não tem a verdade, não carrega a verdade com ela, né? Então, por isso que é a importância de nós lermos a palavra de Deus todos os dias. Porque através da leitura nós vamos chegar ao conhecimento, e através do conhecimento da verdade nós vamos ser libertos do engano, né? Então é isso que o Senhor Jesus ele quer trazer às almas a verdade, né, para que elas venham sair do engano e assim largar suas práticas pecaminosas, né, e com muita luta e com muita força, né, e persistência morar no céu com Ele. Ouvireis a verdade vos libertará. Amém? Agora, seu pastor está pregando isso, e aí, você vai confiar no pastor? Você acha que só porque ele tem o título de pastor, ele é de Deus? Foi Deus que chamou ele? Deus não levanta ninguém com essa doutrina. Deus não levanta ninguém desconcertado. Esqueça isso. Tá bom? Vou trazer mais ensinamentos sobre isso aí. Então vamos ficar só nesse tópico aqui para não trazer mais ramificações. Tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Ore, jejum e busque o Senhor. Buscar o Senhor quando você pode deixar e invocar enquanto está perto. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos. Na paz do Senhor Jesus.